Olha só, gente, durante a reunião do primeiro escalão do governo, convocada por Jair Bolsonaro nesta semana, o presidente voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral. A postura foi apoiada pelos ministros. O deputado Felipe Barros, do PL, inclusive, apresentou supostas fragilidades no sistema de votação e reforçou, inclusive, o discurso de Bolsonaro contra o TSE. A gente vai buscar entender um pouco, certo, meu querido Guga Noblar? Pois é. Essa decisão do presidente Jair Bolsonaro de, mais uma vez, seguir rumo ao ataque em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Tem estratégia nisso aí? Tem estratégia. Jair Bolsonaro segue esticando a corda. Inclusive ontem ele disse que se não houver uma eleição limpa, e quem decide se é limpo ou não pelo jeito é ele não aceitará participar do pleito. Mais uma ameaça direta à democracia, ao sistema eleitoral, às urnas. E ele foi acompanhado ontem do ministro da Defesa, Paulo Sérgio, general da reserva. Paulo Sérgio, que até pouco tempo atrás era o comandante do Exército, ou seja, tem muito poder, tem muita influência frente aos militares. Ele ontem também ficou ao lado de Jair Bolsonaro. Ele disse que o TSE não está dando ouvidos às sugestões dos militares, se esquecendo que o TSE só tem que dar ouvido se quiser. Não é obrigação do TSE ter que pedir anuência ou ter o aval ou a participação de militares no processo eleitoral. Eles foram convidados, eles fizeram uma série de sugestões, algumas foram aceitas, outras serão ainda debatidas e outras foram recusadas e ponto final. Eles não têm que fazer esse papel do Bolsonaro de seguir pressionando o sistema eleitoral. A verdade é que Paulo Sérgio, ministro da Defesa, e parte dos militares estão fazendo sim um papel de fazer pressão sobre o sistema eleitoral, de tentar, junto com Bolsonaro, difamar, passar uma imagem de que é um sistema que pode ter falhas. Ele, inclusive, disse isso ontem, o Paulo Sérgio, que nenhum sistema é inviolável, nem os dos grandes bancos milionários é inviolável. Ou seja, ele segue sugerindo que pode haver algum tipo de fraude, apesar de não ter nenhum indício de fraude, desde que foi implementado esse sistema. Esse é o sistema que livrou o Brasil das fraudes. Antes das urnas, antes, na época do voto de cédula, sim, a fraude era muito comum. Isso cessou, isso acabou. A gente nunca mais teve sequer uma denúncia de fraude desde então. A gente tem um sistema que é moderno, que é sim visto por outros países como um sistema que funciona, e a gente tem agora, a gente vai ter a participação da OEA, das organizações dos Estados americanos na eleição. O TSE quer convidar também o Parlamento Europeu, parte dos europeus, para estarem aqui também, para fazerem algum tipo também de fiscalização. Porém, o Jair Bolsonaro, os bolsonaristas, eles não querem, eles só querem os militares. E mais um sinal de que isso não é para tornar o sistema mais transparente. É, na verdade, para atacar esse sistema. E os militares estão, sim, com Bolsonaro nessa. Tem método. E o método funciona. Tanto que a fé, a crença do brasileiro nas urnas, nos últimos 2 meses, caiu em 10 pontos. Caiu de 82% para 72% na pesquisa Datafolha. E isso, óbvio, que é graças a esse tipo de ataque. Agora, suspeitar é uma coisa. Aceitar o resultado é outra. Você acha que o Bolsonaro aceita, Zoe, o resultado, independente de como ele for? Ô Paulo, se tiver indícios de que alguma coisa aconteceu de muito errado na eleição, ele tem todo o direito de pedir aí uma recontagem de votos, de pedir que o Exército venha fazer alguma coisa, porque a gente não pode ficar com essa dúvida, né, dessa transparência no sistema eleitoral por mais 4 anos. Imagina, qualquer um dos que for eleito, desses candidatos que a gente tem aí, imagina, ninguém merece, né, acordar e dormir com essa dúvida de que se essa pessoa que assumiu aí, esse candidato, foi legitimamente eleito ou se teve algum erro aí da urna. Ninguém merece ter essa pulga atrás da orelha. Agora, o presidente Bolsonaro, ele está em todo o seu direito de tecer essas críticas, de fazer esses questionamentos. Pelo menos ele vai e conversa com seus ministros em particular, ou vem a público na imprensa e tece críticas, mas críticas construtivas, críticas para ajudar no processo eleitoral. Diferente dos ministros que vão para fora do Brasil fazer conferência, se reunir com
vão fazer palestras para criticar o Brasil, para denegrir a imagem do governo Bolsonaro e para denegrir também a imagem do Brasil. Então, diferente desses ministros que se acham os poderosos, né, os reis do Brasil, o Bolsonaro ele faz críticas construtivas, não para acabar com a imagem do Brasil, como os ministros vêm fazendo. E eu tenho uma coisa muito séria para falar aqui com vocês, que foi o seguinte, vai acontecer em Nova York o Brasil Conference. 14 de novembro e 15 de novembro. E olha só, 15 de novembro, qual é o assunto, né, dessas palestras? A economia do Brasil com o novo governo. A economia do Brasil com o novo governo. Aí eu quero perguntar, que novo governo? Como a gente sabe que vai ter um novo governo? Como vocês sabem que o Lula vai vir a ganhar a eleição? Porque falo Lula porque está entre ele e o Bolsonaro. Como eles podem afirmar uma coisa dessas? 14 de novembro e 15 de novembro, depois da eleição. E quem faz parte aí dessa conferência? Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Rodrigo Garcia, Henrique Meirelles, Joaquim Levy, Pércio Arida, Rubens Ometo. Ou seja, temos 5 ministros aqui do Supremo Tribunal Federal que se prestam um papel como esse. Como eles podem garantir que vai ter um novo governo? É uma coisa muito séria. Tem um amigo que ligou lá, tem o número aqui no banner, que você pode ligar para confirmar a inscrição. E aí atende quem? Equipe Dória. Alô? Aqui é Equipe Dória, em que posso ajudar? O site pertence ao Grupo Dória. Olha a gravidade disso. E eu deixo aqui o alerta ao povo brasileiro e às pessoas de se perguntarem como esses ministros, como essas pessoas que vão participar dessa conferência aqui podem ter certeza que vai ter um novo governo no Brasil. É uma coisa muito séria para a gente pensar e questionar e denunciar. Deixa eu só esclarecer aqui. Esse evento é do LIDE. O LIDE é do Dória mesmo, é Grupo Dória. Ok. E quando fala em novo governo, porque independente de se reeleger ou não, será um novo governo, é nesse sentido. Bolsonaro se reelegendo, ele vai, não é que está descartando a possibilidade, eu acho que eu fiz essa interpretação, posso estar errado, mas para mim é isso. Você tem um novo governo, mesmo que o Bolsonaro se reeleja a partir do próximo ano, isso é óbvio, vai ter que mudar um monte de ministro e vai ser um novo mandato. Eu acho que foi nesse sentido. Sim, provavelmente. Com certeza. Muito bem, já temos o Paulo Figueiredo conectado aqui com a gente. Tudo bem, Paulinho? E aí, você vai renunciar ao urso ou não, hein? Jamais. Trump tá até meio caído ali, que o gatinho derrubou ele. Tá mesmo. Hoje ele tá meio down. Bebeu demais ontem, tá que nem o Lula. Bebeu demais e capotou. Tá ali caidinho. A gente adotou um gatinho e ele tá aqui tocando a farra aqui no escritório, então é pequenininho ainda. Então talvez ele até apareça aí na transmissão de vez em quando. Vamos lá. Responde pra gente essa questão da aceitação do resultado eleitoral. Como é que você enxerga o posicionamento do Bolsonaro, independente de qual seja o resultado? Pois é, olha só, em relação a aceitar ou não, se você tem suspeita, se você tem suspeitas que são fundadas, você pode aceitar ou não. Isso é uma decisão pessoal dele, o que não significa que ele ficará necessariamente no poder, porque você tem as instituições que funcionam. Donald Trump não aceitou corretamente, não aceitou o resultado das eleições americanas até agora, e não tendo aceitado, não está no poder. O presidente em exercício, apesar das inúmeras fraudes, é o Joe Biden. Agora, a gente tem que fazer algumas reflexões que eu acho bastante importantes. Assim. O Guga estava falando sobre a confiança dos brasileiros caírem porque a campanha do Bolsonaro contra o TSE está surtindo efeito. Eu acho essa uma visão um pouco preconceituosa com o povo. Acha que realmente trata o povo brasileiro como se fosse gado, como se eles formassem as suas opiniões só com base no que o presidente brasileiro, o presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro diz. E eu não acho que seja o caso. Eu acho que hoje nós temos uma situação onde algo como 55% dos brasileiros confiam um pouco ou não confiam no nosso sistema eleitoral, e o presidente Bolsonaro, segundo as mesmas pesquisas que mostram isso, tem 30 e poucos por cento dos votos. Então tem uma parte grande, de novo, de acordo com as pesquisas, do eleitorado que não votaria no Bolsonaro e também não confia ou confia pouco nas urnas eletrônicas. E aí, eu acho que o sistema deveria fazer uma autocrítica. Será que isso é realmente por causa do Bolsonaro? Você vê, tem uma notícia aqui do Poder 360, do ministro Fachin dizendo o seguinte: a auditoria não serve para rejeitar o resultado das urnas.
Ele está dizendo, a auditoria não serve para resultado das urnas, ou seja, trata-se de auditar meios, instrumentos e procedimentos, e não um veículo de proposição aberta, direcionada a prioristicamente a rejeitar o resultado das urnas que, porventura, retrate a vontade do povo brasileiro, que a vontade do povo brasileiro é oposta a interesses pessoais de um outro candidato. Ou seja, diz o seguinte, o sistema já começa que não é auditável, segundo o próprio PSDB, desde 2014. Então, o próprio PSDB que está dizendo, né? O PSDB, aliás, que está aí de roxinho colado com Lula. Então, o sistema não é auditável. Mas se a auditoria detectar alguma coisa, essa auditoria, segundo o ministro Fachin, não serve para rejeitar o resultado. Aí o Guga estava dizendo agora, o TSE chama o Exército, mas ouve o Exército se quiser. Então, o sistema brasileiro fica na mão de uma instituição, que é o TSE, que é essa invenção, essa jabuticaba brasileira aí. O TSE fica com o sistema na mão dele. E quem é o TSE? São ministros que gozam da confiança da população? Não, são ministros que gozam de menos de 30% da confiança da população. E aí chamam as Forças Armadas, que são a instituição mais prestigiosa e mais confiável do país e mais capacitada na questão de cibersegurança, para contribuir com a segurança. Quando as Forças Armadas fazem contribuições como solicitadas, não, a gente não quer ouvir. Auditoria. Não, a auditoria serve, mas se porventura for diferente, não serve para contestar o resultado. Aí fica uma situação onde... Como é que a população vai confiar num sistema desse? Aí você diz o seguinte, o sistema brasileiro, Guga, palavras do Guga, que não são do Guga, né? São as palavras da mídia mainstream, do Beautiful People, desse establishment todo, é a mesma coisa que eles falam. O sistema é confiável e é muito respeitado por todos os países. Eu falo assim, que países? Quais são os países que usam o sistema brasileiro? Quais são os países que usam o sistema brasileiro? Por que a Alemanha não usa? Você respeita tanto? A França não usa? Por que ninguém usa? A França usa, uma parte da França. Estados Unidos, Japão. Não usa. Uma parte da França não é a França. Tem. Aqui nos Estados Unidos tem votação. Não adotou o país inteiro, não quer dizer que nos Estados Unidos tem votação eletrônica também. Exatamente. Agora, a votação, existe uma falsa dicotomia. E no Japão também. É a falsa dicotomia entre o sistema eletrônico e um sistema que tenha voto eletrônico é maravilhoso, tudo eletrônico é maravilhoso. Quem é que desconfia da urna do Brasil, então? Cita um país. Você tenha mecanismos de verificação. E essa era a proposta. Essa era a proposta que nós tivemos no ministro TSE fazendo lobby no Congresso contra. Então, por isso, exatamente, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Aí você fala assim, não, vamos chamar observadores internacionais. Observadores internacionais. Sabe quem era observador internacional na eleição americana? É o próprio Barroso, que não viu as 2.000 mulas, e muito mais mulas, e não viu nada acontecendo e falou que estava tudo uma maravilha, que a eleição aqui tinha sido um espetáculo. São essas mesmas pessoas que vão se encontrar, que se encontram no Brasil Conference em Boston e agora vão se encontrar no Brasil Conference em Nova York. É a mesma turminha. A turma do Dória, organizado pelo Dória, a turma dos... Quais são os ministros? A Zoe estava lendo aí agora, eu estava ouvindo aqui. Olha só, que coisa linda. Evento organizado pelo Dória e vão estar Fux, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, conversando sobre os novos rumos do novo governo. E a interpretação que o Guga fez é válida, é uma possibilidade, mas a interpretação que a Zoe fez de um ato falho também é válida. A gente, no mínimo, gera um mal-estar e uma dúvida de você ter pessoas discutindo um novo governo. Podiam ter tido um pouco mais de cuidado na redação. Ou será que foi proposital? Então são essas pessoas, é essa turminha que a gente vai confiar para auditar o sistema eleitoral. Ora, desculpa, Guga, eles são suspeitos. Não são suspeitos. A raposa não toma conta do galinheiro. Paulo, deixa eu entender uma coisa aqui de vocês. Peraí. Não, porque isso é importante a gente discutir. Nós estamos no dia 7 de julho de 2022. Vocês estão aqui me criticando a questão das urnas eletrônicas. O que vocês estão sugerindo para fazer na eleição de 2 de outubro? Porque é o seguinte, eu não consigo visualizar tempo hábil para qualquer tipo de mudança agora. Esse é o sistema que a gente tem. Qualquer coisa que não seja isso vai ser o quê, então? Quem vai decidir o próximo presidente da República? Olha, a auditoria, Paulo, só esclarecer uma coisa. Não é fácil ter esse pensamento. Nós estamos em julho, gente. Vocês querem fazer o quê? Mas uma
discussão válida. Existem discussão, podemos discutir, mas eu quero tentar partir para a questão prática. Paulo, as urnas são testadas o tempo inteiro. Um dia antes da eleição, inclusive, eles sempre fazem isso. Eles pegam algumas urnas e sorteiam. Não é que eles escolhem a urna. Aí eles sorteiam e, de acordo com o sorteio, eles pegam algumas urnas e testam, fazem uma simulação. Então, alguns partidos votam, outros partidos votam, tem auditoria externa e depois eles checam se a votação foi corretinha. Eles fazem isso aleatoriamente, sorteando urnas, um dia antes da eleição. Eles fazem isso há anos. Existem 1000 maneiras de auditar. Existe auditoria. E na época que o PSDB gastou aquele 1 milhão que eles gastaram para fazer auditoria, eles chegaram à conclusão, por mais que eles tenham dito que não tinham como ter certeza absoluta da votação daquele dia, mas com base nas simulações em tudo, eles chegaram sim à conclusão que não teve fraude. O próprio PSDB admite isso. E tem maneiras de se auditar. PSDB seria impossível fazer auditoria externa. Isso em 2015 que você está lendo. Esse é o problema de ler notícia velha. Agora, o PSDB disse... 2022, querido. O PSDB atualmente, hoje confia nas urnas. Na época ele falou, de fato, ele até propôs você colocar algum tipo de cédula, isso em 2015. Ele falou, olha, a gente tem como testar as urnas antes da votação. As que aconteceram já, a gente não tem como auditar. Talvez seja interessante, numa mini reforma eleitoral, colocar alguma maneira de ter cédula. Isso em 2015. Aí o TSE falou o óbvio, que isso ia acabar ferindo a inviabilidade da eleição, porque as pessoas teriam como checar quem uma outra pessoa votou. Enfim, isso seria ruim para o processo. E aí descartaram. E a intenção hoje dos bolsonaristas, uma parte deles, é que a gente faça a contagem em cédula. Essa é a realidade. Parte dos bolsonaristas quer retomar a contagem. Não é só que eles querem uma cédula para checar, eles querem fazer a contagem em cédula. E esse foi o pior momento do nosso sistema. Foi ali que tinha brecha. Naquele momento sentiam brechas para haver fraude. Por que retomar para esse passado de fraude se o sistema funciona? Se tivesse pelo menos uma eleição desde 96 que alguém pudesse apontar fraude, não existe nenhuma. E todos que atacam, ninguém apresenta prova. Os países desenvolvidos não adotam esse sistema eleitoral? Isso é um detalhe. O Paulo, as urninhas eletrônicas. a Zoe terem dúvidas... Ok, agora o presidente só um detalhe, o presidente atacar o sistema eleitoral, alguém que está dividindo o poder com a justiça, está ali atacando, surrupiando, usurpando outro poder, fazendo um ataque leviano, porque não apresenta uma prova, não apresenta um indício, não sugere uma eleição que foi fraudada, faz um ataque rasteiro, leviano, sem provas. É acusação pela acusação. Agora, quando você é um presidente, quando você tem um poder e divide com outro poder, com a justiça, essa divisão de poder, a responsabilidade de dividir poder, você não pode acusar um outro poder de maneira leviana. Você é uma pessoa que representa um outro poder, que divide forças com Mas esse poder pode atacar você não pode o executivo internacionalmente. De maneira leviana, ninguém pode atacar. E quem ataca de maneira leviana é o Bolsonaro. Eles estão se defendendo dos ataques. O Bolsonaro o tempo inteiro ataca o sistema eleitoral sem apresentar um indício. E isso nenhum presidente deveria fazer. Isso é uma maneira de criar esse ambiente tóxico para depois, obviamente, como ele disse ontem, quem sabe nem participar do pleito. Negar o pleito, ou não aceitar uma possível derrota. Eu não consigo compreender na parte prática isso. Eu acho que a gente pode ter inúmeras críticas em relação ao sistema eleitoral, isso aí é do jogo, acho que todo mundo pode ter algumas dúvidas, o ponto é isso. Só que existe uma coisa chamada regra do jogo. A regra do jogo está estabelecida e já foi estabelecida, já inclusive por lei, é essa. Nós temos que jogar a regra do jogo, ou não. Nós vamos fazer o que com a regra do jogo? Mas dá tempo burlar? Poder fazer a contagem também. Que exército? Não dá mais. Exército contagem. O exército não pode. O exército do nosso país não pode. O exército tem que mas fazer? Gente internacional pode vir aqui e dar pitaco. Sabe o que o exército tinha que estar fazendo nesse momento? O exército tinha que estar mapeando os possíveis ataques que podem ocorrer durante a eleição de esquerda a direita. Eles tinham que estar mapeando os possíveis atos de violências e tinham que estar garantindo a segurança. Esse era o papel do exército. Não, eles não estão preocupados com uma possível invasão do Congresso ou com um possível ataque ou violência que possa transformar
transcorrer. Eles estão preocupados apenas em pressionar a justiça para criar esse ambiente mentiroso de que o sistema que nunca falhou possa falhar agora. Nunca falhou. Qual é o papel do Exército, gente? Garantir a segurança ou atacar, ou pressionar o sistema? Olha o que eles estão fazendo, que papelão. O presidente escolheu atacar o sistema, vocês não precisam seguir juntos. Saiam desse papel. Não façam. Nenhum país desenvolvido do mundo adota a urna eletrônica brasileira, mas o Brasil é exemplo para todas as democracias sobre isso. Eu não sei qual é o medinho de vocês, qual é esse medinho que vocês têm. Todo o sistema, Estados Unidos adotam o sistema eletrônico. Deixa eu dizer, todo o sistema pode ter falha. 3 falando não vai rolar. 3 falando não vai rolar. Mentira. Só um mentira. Minuto. Absolutamente falso. Peraí, Guga, peraí. Zoe, você terminou? Japão, Vamos França, lá. Peraí, Guga, só um minutinho. Desliga o microfone do Guga. Geral, todo mundo. Você Zoe, coloca como se fosse regra. Exceção. Você tá falando de exceção, de exceção. Entendeu? Eu quero saber, tem algum motivo? Fraude não tem. Como você sabe que não tem? Vários especialistas falaram que a urna está sujeita à falha. O próprio Fachin falou que o Bolsonaro foi se reunir com o Putin na Rússia para falar com hackers russos e invadir a urna no Brasil. Já tinha hacker dentro aí. Cara, os próprios ministros, várias vezes em atos falhos, falam das falhas da urna eletrônica. Várias vezes. E você vem aqui e fala que não, que é seguro, que a garantia sou eu, que a garantia é Guga Noblar. Cara, a democracia é isso. Todo o sistema está sujeito a falha. Por isso é que cabe a gente exigir maior transparência. Qual o problema de mais transparência? Nenhum. Qual é o medo de vocês? Qual o medo? Eu preciso girar o assunto. Peraí, eu não posso falar? Paulinho, por favor. Interromper? Para fechar, vamos lá. Para fechar, por favor. Então vamos lá. Primeiro lugar, textualmente, olhando para a câmera e dizendo para vocês. É mentira, Guga Noblar, você está mentindo quando você diz que os Estados Unidos usam o sistema brasileiro. Eu não disse o sistema brasileiro, mentiroso. Arruma o vidinho aí, ó. Mentiroso é você. Mentira. Eu não disse isso. Eu disse que eles usam em alguns estados o sistema eletrônico. Eu vou desligar o microfone de vocês, hein, se vocês continuarem assim, Eu vou mudar de assunto, hein. Tô falando. Não, mas eu tô dando mais um tempo, por favor. Aí não tem debate. Por favor, Paulo. O cara mente. Eu espero a minha vez para rebater. E aí eu não posso rebater a mentira que o cara fala. Aí não tem programa. Realmente não tem programa. Peraí que você falou. Peraí. Bolossi atacou o PT ontem com uma... Gente, eu vou mudar o assunto. É a última vez que eu vou falar. Cara, por favor, Paulo. Muito brabinho ele. É muito ursão. Eu não tô brabo, não. Eu só quero que é o seguinte, a gente tá num programa. Um programa que passa no rádio. Eu tento não te interromper, porque senão as pessoas não conseguem ouvir. Agora, se você interromper todo mundo o tempo todo, ninguém vai entender nada. Aí o que acontece é que as pessoas estão em casa. Eu tô trocando o assunto aqui agora. E a gente retoma um pouquinho daquela nossa discussão que a gente estava fazendo em relação às urnas eletrônicas. Paulo, por favor, palavra é sua. Obrigado, querido. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria te fazer de forma categórica. Dizer que, eu falei, né? Só 3 países utilizam um sistema eletrônico como o brasileiro. Só 3 países. Só 3 países utilizam um sistema eletrônico como o brasileiro. Peraí, Guga, por favor, sem interrupções agora. Por favor. Vamos lá. Esses países que admiram tanto o sistema brasileiro, admiram e não copiam. Só 3 países utilizam. Essa ideia de, os Estados Unidos usam um sistema eletrônico. De alguma forma, utilizar tecnologia para o sistema eleitoral não tem problema nenhum. Mas o que acontece aqui nos Estados Unidos é que o sistema eletrônico, ele é combinado com o sistema físico, que é exatamente a proposta apresentada, que ia ser votada numa PEC, aliás, que o Congresso já votou uma vez e que não foi considerado inconstitucional porque não era PEC, agora ia votar PEC, e nisso foi o Barroso lá, foram os ministros do TSE fazer lobby no Congresso contra esse sistema, o sistema que garante a combinação do eletrônico e do papel. Ele é a prova de fraude? Não, ele não é a prova de fraude, mas ele é um sistema melhor, porque ele tem redundância. Qual é o problema? Essa ideia de ficar repetindo, nunca houve nenhuma evidência de fraude desde que as eleições brasileiras adotaram um sistema eletrônico. Isso parece verdade, só que o problema é que se algo é inverificável, essa ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é. Se você não consegue verificar o sistema, se ele funciona ou não, simplesmente o sistema é fraudulento
per se, por si só, um sistema que é impossível de ser verificado. Por quê? Você contabiliza a sua... Como é que funciona o sistema? Você vai lá, bota o seu voto, ele vai lá para a maquininha, depois as maquininhas transmitem sem internet, com ou sem internet, vou entrar nesse caso. Depois as maquininhas vão lá, transmitem os seus... elas geram um boletim de urna e transmitem os seus dados para os supercomputadores lá do TSE fazerem as suas contagens, estes sim conectados na internet, e aí todos nós, uma vez que é colocado o voto na urna, todos nós perdemos o acesso. Todos nós. Ninguém mais tem acesso a esses votos. Porque eles são convertidos em dados. E a não ser que o Brasil adote um sistema cripto, blockchain, etc., é impossível de você garantir a autenticidade deles. É impossível. Sim. Agora, sobre o sistema, nós temos que reconhecer certas coisas. Primeira coisa que nós temos que reconhecer. Todo sistema eletrônico é vulnerável. Todos do planeta. Todos os sistemas eletrônicos do planeta são vulneráveis. Os Estados Unidos têm a maior preocupação do planeta com o sistema, por exemplo, de armas nucleares americanas, que são isolados, tem dupla chave, dupla confirmação física do sujeito ir lá, o presidente dá uma ordem, tem um cara lá que, dois caras pessoalmente que confirmam a ordem do presidente para poder, aquele negócio do filme, de girar a chave ao mesmo tempo, é verdade. Física e pessoalmente. Por que é isso? Por que os americanos simplesmente não contratam os técnicos do TSE e aí não precisa mais ter essa de comunicação, ligar, falar, não precisa mais disso. Basta alguém chegar, contrata a urna eletrônica brasileira e o sistema de armas nucleares americanos está controlado. E ninguém faz isso. Por que ninguém faz isso? Agora, já houve hackeamento dentro do TSE. Você tem... a história aconteceu. Alguém que passou meses e meses dentro do sistema do TSE, a gente tem logs apagados dentro do TSE, tudo isso vai contribuindo para gerar insegurança. Agora, o que eu quis chamar a atenção... Para fechar, Paulinho, por favor. Só para fechar, é que eu li o relatório final da Comissão Avaliadora de 30 de maio de 2022, eu acho que o Guga não leu, ninguém leu o relatório, tá aqui e fiquei surpreso em ver que a comissão tinha 11 membros que nem são as pessoas mais preparadas do país, a maior parte deles era do TSE ou de algum órgão do governo. Mas no final, sabe o que eles sugerem? Não sou eu que estou dizendo, não. Tá aqui o relatório, eu até vou botar no meu Telegram depois para quem quiser acessar. Sabe o que eles sugerem? Eles sugerem que o TSE faça hackathons, que são aquelas maratonas onde hackers tentam invadir o sistema, para que os hackers possam explorar as vulnerabilidades do sistema. Eles fazem isso. Perfeito. Eles não fazem. Tanto não fazem que a Comissão Avaliadora está dizendo para fazer. Está dizendo para fazer, que há muito tempo que não é feito. Está aqui, está no relatório da Comissão Avaliadora. Depois eu vou mandar aqui também no nosso grupo do programa. Muito bem. Ele já faz. Diz 30 de maio de 2022. O relatório Guga e Paulo, deixa eu só pedir para vocês. Eu vou dar mais 1 minuto para cada um de vocês, só para a gente fechar e deixar absolutamente alinhado. De fato, depois das falas está que vocês sendo feito isso. Mas é 1 minuto para cada um de vocês. Eles pedem, eles fizeram isso mês passado. Eles colocaram sobre o escrutínio de hackers e chamaram os militares para tentar invadir. Chamou todo mundo. Quem quiser tenta. Eles fazem esse tipo de teste. E como você está confundindo o TPS. E como eu informei, eles pegam um dia antes da eleição, sorteiam urnas e testam também, fazem uma simulação e veem se os votos foram certinhos ali. Isso acontece. Tem como você fazer auditoria, e essa auditoria é feita antes para mostrar que a urna não está sendo fraudada. Depois não, depois o voto é secreto e você não vai ter papelzinho para rever. Não tem isso. Agora, sobre os países que têm sistema eletrônico, eu falei em sistema eletrônico, Estados Unidos eu citei porque tem sistema eletrônico, mas não é só Estados Unidos, Canadá, Japão, Suíça, França, Índia, ao todo, são 35 países que têm sistema eletrônico. Agora, o sistema eletrônico do Brasil, 10 segundos, ele já foi emprestado também, já que você quer se referir ao brasileiro. Claro que cada país tem sua particularidade. É óbvio que quando eu falei, eu não estava dizendo que o sistema dos Estados Unidos é igual ao daqui. Agora, Paulo, tem não dá mais países. tempo. Não, chega. Eu tenho 1 minuto para vocês vão cumprir 1 minuto. Paulinho, por favor, 1 minuto. São 23 países que utilizam alguma tecnologia eletrônica e 18 em pleito regional. Tá? O fato de usar tecnologia eletrônica nunca foi problema, isso nunca teve em pauta no Brasil. Todo mundo fala para usar sistema eletrônico, agora, com algumas salvaguardas de segurança. Volto a dizer, o TPS, o teste do TPS, o relatório, que é isso que você está dizendo, que é o relatório final da Comissão Avaliadora, não é um hackathon, são coisas diferentes. Hackathon são hackers externos testando o sistema. E o TPS é que recomendou que fizesse hackathons, porque não são feitos.
Ou seja, se o próprio relatório do TPS está dizendo que tem que ser feito hackathons, é porque é possível que hajam vulnerabilidades. Agora, eu volto a dizer, um sistema que é intestável não pode ser considerado seguro. A fraude está no fato do sistema ser intestável. 10 Agora, segundos. Respondendo a sua pergunta, Paulo Matias, você pede quais são as recomendações, tem várias boas recomendações nesse relatório e tem várias boas recomendações feitas pelas Forças Armadas. O que não pode é um grupo de pessoas dizer assim, é seguro, é maravilhoso, quem questiona é negacionista, milhões de brasileiros são burros, estão todos seguindo o Bolsonaro e vamos Turma, calem a boca eu preciso girar o assunto aqui no programa.